Bem-vindos mais uma vez a esse canal, a esse vídeo. Eu sou a professora Michele e eu achei muitíssimo importante trazer esse tipo de conhecimento. Eu, como trabalho já há bastante tempo com crianças com necessidades especiais, crianças com deficiências. Já trabalhei na APAE, onde tive ali a oportunidade de aprender na prática e saber como lidar com deficiências múltiplas. Também trabalhei muitos anos na área de informática, né, ensinando o uso de tecnologia para adolescentes com deficiência para inserir, para ingressar no mercado de trabalho. E muitos deles conseguiram. Foram adolescentes, né? Jovens. Também trabalhei com crianças, com adultos, melhor idade, e atualmente continuo trabalhando com crianças. E eu percebendo, eu amo esse assunto, porque você, como educador, como educadora, professora ou estudante do assunto, não tem como a gente fingir que não conhece, que não é importante, né? Por quê? Nós precisamos saber o funcionamento do cérebro, porque senão a gente vai ficar patinando. Então, devido a essa necessidade que eu vejo que é gritante em nossa sociedade, esse tipo de conhecimento, eu senti a necessidade de compartilhar. E conhecimento é poder. Então, muitas crianças aí encontram barreiras, né, no comportamento, reflete também na aprendizagem. Nós sabemos que a atenção é importantíssima para que haja a aprendizagem. E muitas crianças não conseguem focar a atenção devido a muitos estímulos. E se esses estímulos estão ocorrendo, isso acontece aonde? No cérebro. Por isso, é importantíssimo entender sobre neurociência e educação. Vamos lá? Bom, eu trabalho na área de educação especial, sou pedagoga, tenho especialização em neuropsicopedagogia, né, deficiência intelectual. Então, como eu já disse, só uma breve apresentação. Trabalhei também muitos anos nessa área. Então vamos compartilhar nesse canal aqui, tem muitos outros vídeos, tá? Eu espero que você goste, comente e compartilhe esse vídeo. Vamos lá? Então, neurociência e educação. Bom, vejamos. Quais áreas do cérebro são ativadas? Como que funciona o nosso cérebro? O cérebro da criança, né? Então, quais são os sistemas, como funciona o sistema de recompensa nosso mesmo, né? Eu posso usar o meu exemplo, porque assim, eu como estudo esse assunto, como sou uma adulta, eu vejo a necessidade de saber como lidar com o cérebro. Imagine as crianças que não têm esse conhecimento, não têm essa maturidade para controlar e para usar isso a favor, né? Então, como trabalhar com as crianças? Quais estratégias usar? Nós sabemos que hoje em dia muitos estímulos, importantíssimo a gente falar disso, muitos estímulos acontecem o tempo todo. E uma criança, quando ela está na frente de uma tela, o cérebro dela trabalha todo o sistema de jogos, sistema de recompensa, eles são preparados para recompensa o tempo todo. E isso vicia. Então, é aí que as crianças não conseguem ter controle sobre isso, e não só as crianças, sabemos que os adultos também. Então, eu quero falar sobre neurociência e educação, explorando o cérebro em aprendizagem. É muito importante para a professora. O meu aluno, o estudante não consegue aprender. Por quê? Quais são os fatores que estão implicando para que ele não aprenda? Né? O primeiro passo é fazer essa análise. Primeiro passo, por que esse aluno não aprende? Quais são as barreiras? Então, a gente depara no dia a dia com crianças que têm deficiência e crianças sem deficiência. E ambas têm a mesma dificuldade de aprendizagem. É claro, se não for estimulado da maneira correta.
Então, eu quero trazer aqui uma leve pincelada do funcionamento do cérebro. É claro que essa aula ela é bem profunda. Esse conhecimento ele é amplo, seria um sistema conhecer cada parte do sistema do nosso sistema cerebral. E eu não vou fazer isso aqui em uma aula. Então, vamos só dar uma pincelada, porque conhecimento, você tendo esse conhecimento, você vai ter sucesso na aprendizagem aí das crianças. Então, o cérebro, o que que é? Primeiro precisamos conhecer. Nós sabemos que o que é o cérebro, ouvimos falar sobre o cérebro, mas o que é o cérebro? O cérebro é um órgão incrivelmente complexo. Por isso que eu estou falando, que não dá para trazer tudo aqui. E ele é responsável por coordenar praticamente todas as funções do corpo humano. Então, a sua estrutura e funcionamento são fundamentais para a nossa cognição, o comportamento aí da criança. Por que a criança tem certo tipo de comportamento? Como que está sendo o cérebro dela? As emoções e percepções. Olha só esse detalhe, gente. Isso aqui, olha, eu acho que, sabe, isso, opa, vamos voltar. Isso aqui conta demais, gente. Emoções e percepções. Então, aqui está uma visão geral do funcionamento, é uma visão geral. Ou seja, quer saber como é que funciona o cérebro? Precisa conhecer, tá? Como que está o comportamento, baseado as nossas ações, as emoções interferem muito. A forma como pensamos interfere muito nas nossas ações. Então, como que essa criança ou como que você percebe o mundo ao redor? Quais são os estímulos que foram feitos? Vamos lá. Então, eu vou falar rapidamente, gente. Eu tento falar rápido, porque é muita coisa. Por isso que eu trouxe aqui os títulos para caso você quiser anotar, é muito importante. Então, como que funciona a estrutura do cérebro? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre o córtex cerebral? É uma camada externa do cérebro, tá? Responsável por funções complexas. Então, todas as funções estão no córtex cerebral, como pensamento, raciocínio, percepção sensorial, né? Existe uma percepção sensorial e controle motor. Todas essas áreas precisam estar funcionando, né? Então tem o cérebro médio. E o que que acontece? Ele inclui as estruturas como o tálamo e hipotálamo. Eles são envolvidos no quê? Na regulação do sono. Olha só que importantíssimo. O sono faz parte disso e onde ele se encontra? Hipotálamo. São as emoções, temperatura corporal e regulação hormonal. Então, o cérebro primitivo, que é o tronco cerebral e cerebelo, né? Que controla as funções vitais, como o quê? Respiração, batimentos cardíacos, o equilíbrio e coordenação motora. Então, se você tem uma criança que não foi estimulada nessas áreas, ela vai ter um comprometimento. Por quê? Precisa estar sendo estimulado isso para que o cérebro ele possa mandar as informações para o restante do corpo. Então, por isso, quando a gente vê uma criança que ela não foi estimulada na área motora, isso vai interferir em outras áreas. Não é verdade? A respiração, se ela não tem ali o controle, se ela fica muito nervosa, isso é muito influencia em muitas áreas. Vamos continuar. E eu quero falar também que no nosso cérebro existe os neurônios e sinapses. O que é isso? Vamos lá. O cérebro ele é composto, nós já ouvimos falar, por bilhões de células nervosas, olha só, chamadas neurônios. Então, essas células nervosas se comunicam através de sinais elétricos e químicos o tempo todo. As sinapses são o quê? São as conexões entre os neurônios. Então, ela que faz as conexões entre os neurônios e é aí que ocorre a transmissão de informações por meio de neurotransmissores. Então, existe ali os neurônios e as sinapses que são realizadas, tá? Então, nós temos também a plasticidade neural. Isso é fantástico, ó. O cérebro ele possui a capacidade de se adaptar e mudar ao longo da vida. É aí que entra o professor. É aí que entra o mediador. Um fenômeno chamado plasticidade neural. Isso daí, ele é adaptável, gente. Significa que as conexões entre os neurônios, elas podem se fortalecer, enfraquecer ou mudar
com base na experiência. Olha só isso aqui, ó. Experiência e aprendizado. Por que é tão importante? Tem um vídeo no meu canal falando sobre a importância da experiência na aprendizagem. Por que isso é importante? Porque ali ocorre a plasticidade neural. Então, por isso é importante a gente ter os conhecimentos certos para saber quais ferramentas utilizar e estimular para que haja uma plasticidade neural. Existe solução. Pode ser, mas se nós não soubermos esse conhecimento, não tivermos noção disso, a gente vai patinar. Agora, como funciona também o sistema nervoso? Olha, muito importante. O sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. Ele processa informações sensoriais e coordena as atividades motoras. Por isso é importantíssimo nós termos esse conhecimento. Ó, o sistema nervoso periférico, né? Tem todo o sistema ali, claro, isso aqui é só um resumo, transmite informações entre o cérebro e o resto do corpo, incluindo os nervos que controlam os músculos e órgãos. Então, o sistema nervoso, ele tem um papel importantíssimo ali para que ocorra a plasticidade, a neuroplasticidade também, tá? Isso é importantíssimo, porque é nele que transmite informações entre o cérebro e o resto do corpo. Então, esse sistema, o funcionamento do sistema nervoso é o que vai transmitir ali também. Agora, atividade cerebral e áreas específicas. Olha só, eu trouxe um conhecimento aqui, um conteúdo que aborda vários tópicos importantíssimos, tá? Diferentes áreas do cérebro são responsáveis por funções específicas e é essas áreas que eu quero trazer aqui. Por exemplo, o córtex frontal, ele está associado ao quê? Ao planejamento, a tomada de decisão e controle motor. Veja que é importante entender que quando a gente precisa, por exemplo, construir ali uma estratégia, criar um recurso, uma estratégia para uma criança com autismo, a gente precisa primeiro ali trabalhar o planejamento. Ou seja, qual a área do cérebro que precisa ser estimulada. Deu para entender? Então, a tomada de decisão e o controle motor, enquanto o córtex occipital está envolvido o processamento o quê? Visual. Então, até a área do processamento, tudo que a gente vê, está sendo ativado no córtex occipital. Tem um vídeo também no meu canal falando sobre o córtex, tá? Agora, é isso que eu quero trazer de tudo isso para falar disso, sistema de recompensa. O sistema de recompensa é uma rede neural que libera neurotransmissores como dopamina em resposta a estímulos gratificantes e influenciando a motivação e o comportamento. Olha só, esse sistema, tá? É uma rede neural. E quando ativado, ele libera neurotransmissores. Quais são eles? A dopamina. Em resposta ao quê? Aos estímulos gratificantes. Então, quando nós trabalhamos com estímulos gratificantes, ativamos no cérebro esse neurotransmissor chamado dopamina, tá? Influenciando a motivação e o comportamento. Olha só, ele é um sistema de recompensa. Ele que influencia na motivação. Então, se uma criança, se um adulto não tiver motivação, o que é motivação? É um motivo para a ação, né? Então, se eu não tiver ali um sistema de recompensa ali ativado, algo gratificante, uma recompensa, o meu comportamento ele vai de acordo com isso. Ah, eu não quero estudar. Por quê? Porque eu não tenho interesse nisso daí. Isso aí tá muito complexo para mim. Por isso, continue nesse vídeo que eu vou mostrar algumas dicas, alguns métodos, são muitos, que a gente pode ativar esse motivo, né, para a ação, essa motivação nas crianças, né, esse sistema de recompensa. Então, vamos lá. A importância da alimentação e estímulos, tá? Não adianta a gente falar, educador, não adianta a gente falar sobre estímulos e recompensas se nós não cuidamos disso também. Eu posso falar disso com propriedade, tá? Eu gosto de falar porque, assim, na minha vida, toda a minha vida até aqui, eu tive uma fase
né? Então eu pesava 20 quilos a mais do que eu estou hoje, ou seja, eu pesava 98 quilos. Então, como eu sou muito alta, eu fui deixando acontecer. Sem conhecimento, eu fui tendo uma alimentação terrível. Quais são as alimentações? Nós já sabemos, né? Então, eu comia besteiras, não vou falar aqui porque vai fugir um pouco, mas eu precisei de estímulos, eu precisei de motivação, de método e de meta e de alimentação para que ocorresse uma transformação e eu conseguisse ter um motivo para a ação, eliminando ali 20 quilos da minha vida, sem cirurgia nenhuma, tá? Porque a gente falando assim parece fácil. É fácil? Não é fácil, mas é possível, a partir do sistema de recompensa. Então, alimentação saudável, exercício físico e estímulos cognitivos são fundamentais para a saúde e funcionamento adequado do cérebro. Não adianta fugir disso. Ai, que chato, alimentação saudável. Gente, não existe fórmula mágica. Se eu não me alimento, eu não dou nutriente. Falando nisso, ó, se eu não bebo água, eu não hidrato. Se na correria do dia a dia eu não tenho tempo para me alimentar e eu começo a comer coisas que a gente conhece como porcarias, industrializado, fritura, querendo ou não, você não está alimentando não só o cérebro, os estímulos corretos para o cérebro, mas você está danificando o seu corpo e uma hora ele vai reagir, tá? Então, alimentação saudável para as crianças é importantíssimo. Também exercício como que atividade física, esporte, corrida. As crianças gostam de correr, eles precisam disso. Quantas crianças a gente vê ali, ao invés de estar brincando e se exercitando, elas estão o tempo todo aonde? Vou deixar essa resposta aí para você pensar, não vou falar agora, tá? Então, são fundamentais para a saúde e funcionamento adequado. Se o cérebro não está funcionando corretamente, não adianta a gente fingir que não ouviu isso aqui, ó. Alimentação saudável. Ele está comendo adequadamente? Ou ele come só bolacha o dia inteiro? Ou ele não come? Como que anda a alimentação dessa criança? Isso funciona, isso é muito importante. Ela só gosta de frituras, de salgadinho, aí vai começando a ter outros problemas, tá? Então, ó, citação. A gente trabalha aqui com citação, tá? Eu gosto de trazer esses. São pesquisas científicas, né? Não estou inventando isso. Existem estudiosos, cientistas, neurocientistas que trazem isso para a gente. A plasticidade cerebral é a capacidade de mudar continuamente ao longo da vida. Então, existe uma capacidade de mudar. Por exemplo, eu tinha hábitos de alimentação errada, ou seja, eu mudei os hábitos e houve ali uma plasticidade cerebral com ocorrendo o quê? A consequência disso. Eliminação, eliminei aí gordura do corpo inteiro, né? O corpo é muito inteligente. E aqui eu também vou falar de outra citação do sistema de recompensa e as áreas ativadas. O sistema de recompensa ele é ativado por estímulos gratificantes, influenciando a motivação e o aprendizado, tá? Então a citação é essa. E realmente funciona. Importância do sistema de recompensa na aprendizagem, gente. Eu quero falar sobre o sistema de recompensa para você ensinar o seu estudante, aí, a sua criança. Citação: reforço positivo pode fortalecer conexões neurais relacionadas ao aprendizado, tá? Então, o reforço positivo é uma forma de sistema de recompensa. Então, para você que assistiu esse vídeo, eu vou dar uma pausa, tá? Vou fazer a aula 2 para não ficar muito complexo, mas eu espero que você esteja acompanhando. Não esqueça, curta e compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Vamos para a aula 2. Não deixe de assistir. Até lá!